Olá, caros alunos, meu nome é Isaac Silva e nesse vídeo nós iremos trabalhar o jogo dos discos numa perspectiva mais teórica, numa perspectiva mais matemática. Então, para fazer uma revisão, iniciar a nossa aula, eu trouxe esse applet aqui, esse programinha feito em GeoGebra, que ele simula o jogo do disco, né? E ele trabalha com alguns parâmetros. Eu vou explicar sucintamente o que é que se trata esse jogo, até para a gente fazer uma pequena revisão e iniciar a parte teórica. No jogo dos discos, eu tenho uma região que está ladrilhada, né, com quadrados. Então, essas figuras aí em azul, com uma linha cinza, né, toda um ladrilhado, é feito de quadrados. Então, são quadriláteros de mesmo lado. E o jogo caracteriza no fato de eu querer jogar uma moeda e tentar estimar qual é a probabilidade dessa moeda cair inteiramente dentro de um quadrado, sendo que eu posso lançar diferentes moedas ou discos com tamanhos diferentes, no caso diâmetros. Né? Vamos trabalhar com o diâmetro do disco ou da moeda e tentar estimar a probabilidade desse disco, dessa moeda cair inteiramente dentro de um quadrado desse. Então, eu acerto o lançamento, eu vou dizer que eu acerto o lançamento quando a moeda cai inteiramente dentro do quadrado, no máximo tangenciando os lados. Se a moeda cair fora do quadrado, né, ou seja, uma parte do círculo cobrindo uma das arestas de algum quadrado, né, 2 quadrados no caso, ou menos ou mais, eu digo que o lançamento não foi favorável para mim. E a gente vai trabalhar nesse curso essa noção de probabilidade, mas focada em probabilidade geométrica. Então, aqui eu estou querendo fazer um experimento, que é lançar esse disco, e eu tenho que definir o que seria um evento favorável e um evento desfavorável. Então, um evento favorável para mim é o círculo, né, o disco cair inteiramente dentro do quadrado, no máximo tangenciando um quadrado desses. Então, esse é um evento favorável. O evento desfavorável é quando ele cai, que nem está aqui na figura, vocês podem ver, que nem está aqui onde o círculo está cobrindo uma das arestas. Esse evento não é evento favorável. E o que seria, gente, a probabilidade? Na probabilidade, eu vou sempre contar o número de eventos favoráveis e vou dividir pelo número total de lançamentos que eu fiz, o número total de vezes que eu lancei a moeda. Então, se vocês olharem aqui, eu tenho aqui no meu lado direito o rejunte, que é o tamanho dessa linha, que no final ela vai contabilizar para saber qual é a área, né, do evento favorável. Esse raio aqui é um raio relativo do diâmetro em relação ao tamanho do quadrado. E à medida que eu vou clicando nesse botão aqui, que é tipo atualizar, né, eu vou fazendo um lançamento novo. Então, por exemplo, eu fiz um lançamento, mas foi um lançamento que não foi favorável. Cobriu uma aresta, né, um lado do quadrado. E aí ele aparece vermelho quando não é favorável, e quando é verde, quando ele é verde, né, aparecer verde a bolinha, ele vai ser um evento que foi favorável. E aí o aplicativo já calcula direto para mim a probabilidade. Então, nesse caso, eu tive um evento favorável em 2 lançamentos. E a probabilidade foi 0,5, meio. Justamente porque ele pegou o número de eventos favoráveis e dividiu pelo número de lançamentos que eu fiz. Então, eu posso ir repetindo o experimento, né, lançando cada vez mais, e ele vai automaticamente contabilizando os eventos que foram favoráveis, o número de lançamentos, e ele vai calculando a probabilidade aproximada. Evidentemente, gente, que a probabilidade você vai ter que fazer um número de lançamentos muito grande. Inclusive, ele até coloca um botão aqui de lançar 200 vezes.
Posso fazer o lançamento de 200 vezes a moeda e ele pega e já diz que foram 40 favoráveis, né? Ele não vai ficar repetindo aqui os 200 vezes, ele só calcula. E ele calcula uma probabilidade aproximada de 0,2. E um dos objetivos desse curso é justamente a gente trabalhar a parte teórica do cálculo dessa probabilidade, certo? Então, eu vou começar a trabalhar alguns conceitos para a gente ver como foi que esse programa aqui fez o cálculo da probabilidade utilizando dentro do contexto do jogo do discos, tá? Então, gente, aqui a gente vai trabalhar com probabilidade, a gente não vai aprofundar muito, mas a definição não tem muito o que fazer. Eu vou pegar um número de eventos favoráveis e vou dividir pelo número total de eventos. E a probabilidade é muito simples, o conceito, a ideia, mas na prática você tem que ter um conhecimento muito bom de como caracterizar o evento, o que é o evento, o que é o evento favorável, o evento desfavorável, e tem uma teoria muito forte por trás. Só que aqui nesse curso eu vou me ater a esse nível de probabilidade necessária para a gente entender o jogo dos discos, né? E a probabilidade está trabalhando sempre com uma probabilidade que ela está envolvendo conceitos geométricos. Então, eu vou dar um exemplo bem simples utilizando o lançamento de dados, né? Se eu tiver um dado de 6 faces e eu faço um lançamento do dado, eu quero a probabilidade de cair a face de cima igual a 5, né? As faces são numeradas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, meu evento, o evento favorável para mim é quando eu estou escolhendo, tá? É o evento que eu estou definindo. É a face 5 para cima igual a 5. E a probabilidade, ela sempre está associada a você fazer um número de repetições, número suficientemente grande de repetições desse experimento. Então, eu vou ter o evento favorável a 5 aqui em cima, só que eu tenho um número total de possibilidades. Quantas possibilidades pode acontecer na hora que eu lanço o dado? Então, o número total de possibilidades para esse experimento é igual a 6, que é um número total de faces. Então, pode cair 1 para cima, pode cair 2, pode cair 3. Então, o número total, vou colocar aqui NT, ele vai ser igual a 6. Então, eu jogo uma vez, eu jogo uma vez, eu tenho 6 possibilidades de faces para cair, né? Pode cair de 6 jeitos diferentes, digamos assim. Só que o número de faces que pode acontecer, o meu evento que eu defini, o número de possibilidades é só uma. Só tenho uma possibilidade, que é cair o 5. Então, o número de possibilidades do evento favorável é igual a 1. Então, eu só tenho uma possibilidade, que é a face de 5 cair para cima. Então, quando eu vou calcular a minha probabilidade, P, eu vou pegar o número total de possibilidades e eu vou dizer que isso aqui é o número de possibilidade do evento favorável dividido pelo número total de possibilidades. Então, o número de possibilidades de cair 5 para cima é só uma. O número total de possibilidades, na hora que eu jogo o dado, é 6. Então, essa é a minha probabilidade, é 1/6. A probabilidade de cair a face 5 para cima. Isso é uma probabilidade teórica. Esse número ele pode acontecer a partir do momento que eu faço um número
Pode acontecer aproximado à medida que eu jogar um número de vezes muito grande o dado. Focando aqui no nosso problema do jogo do disco, como é que eu calculo aquela probabilidade ali? O programinha está fazendo o cálculo daquela probabilidade. Ora, gente, quando eu jogo, eu tenho um quadrado de lado L e eu tenho um disco de diâmetro D. Então, quando eu vou pensar no seguinte, se eu tenho que jogar esse disco e eu quero que ele caia, vamos pensar na probabilidade dele cair dentro do quadrado, ou seja, ele no máximo vai tangenciar esse quadrado maior. Isso aqui é a situação limite, aí pode ser tanto para cá quanto para cá. Nesse caso, se vocês olharem bem, a hora que eu testar as fronteiras com o quadrado, vai acontecer o seguinte, com as fronteiras do quadrado com o disco. Olha o que vai acontecer. Eu vou criar um outro quadrado onde o centro do meu disco ele tem que estar para poder o disco todo cair dentro do quadrado maior. Esse quadrado maior é lado L. E o lado desse disco, ó, vejam, para o disco cair dentro, no máximo o centro tem que cair aqui nesse limite. Então, essa distância aqui ó, tem que ser no máximo D sobre 2, a metade do diâmetro. Por quê? Porque se o centro cair um pouquinho fora da metade do diâmetro, significa que o círculo vai cobrir essa lateral aqui. Essa lateral bem aqui. Então, é importante que o centro, a gente mapear o centro dos discos. Então, o centro do disco não pode cobrir, não pode passar desse quadrado menor. Então, se eu tenho D sobre 2 aqui, D sobre 2, é só pegar o L, que é o total, e eu vou tirar D sobre 2 para cá e D sobre 2 para cá. Ora, D sobre 2 mais D sobre 2 é D. Então, o lado desse quadrado aqui tem que ser L menos o Dzinho, o lado desse quadrado. E como é que eu vou calcular a probabilidade do centro do disco cair aqui dentro desse quadrado aqui? E aí entra a noção de probabilidade geométrica. Eu vou calcular a área, o meu evento favorável. Qual é o meu evento favorável? É o centro do disco cair dentro desse quadrado menor. Então, a área, né, eu tenho infinitos pontos aqui dentro. A área desse quadrado é como se fosse a soma das infinitas possibilidades do meu evento ser favorável. Então, eu vou calcular a área desse quadrado. Como é que calcular a área do quadrado? É só fazer o lado, esse é o disco menor, ao quadrado. E o número total de possibilidades? O número total de possibilidades, o disco pode cair aqui, o disco pode cair aqui, o disco pode cair em qualquer ponto, com o centro em qualquer ponto desse quadrado aqui. Logo, o número total de possibilidades é a área desse quadrado, o quadrado maior, que é L ao quadrado. Essa é a probabilidade. Isso é o nosso ponto de partida para esse curso. Por quê? Porque na hora que eu fizer esse quadrado da diferença, ó, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E na hora que o meu L, eu vou permanecer com um L fixo. O L fixo. E eu vou fazer o meu D variar. Então, essa minha probabilidade ela vai depender do Dzinho. Então, eu vou dividir esse L quadrado aqui, vai ficar, ó, D quadrado sobre L quadrado, vai ficar 1 sobre L quadrado, que é fixo, D ao quadrado, mais, no caso é menos 2 sobre LD, mais 1. Essa é uma função quadrática. E tem várias hipóteses sobre essa função que eu vou trabalhar mais à frente.
E ela a probabilidade é uma função quadrática em relação a D. Depois a gente pode até explorar em relação a L, mas em relação a D ela é uma função quadrática. Logo, eu tenho que estudar funções quadráticas. Precisamos estudar lembrar vários conhecimentos de função quadrática, que é um termo que pode ser muito utilizado como alvo de estudo. Eu vou explorar o jogo dos discos e vou ensinar matemática a parte de função quadrática a todos os meus alunos com essa aplicação. Vamos ver como é que funciona isso dentro do GeoGebra. O GeoGebra pode nos ajudar bastante quando a gente trabalha com gráficos. Então, eu fiz aqui o gráfico dessa função que a gente estava trabalhando. É uma função quadrática, só que ela tem algumas hipóteses que eu tenho que considerar. Uma hipótese é que quando eu não trabalho com o D negativo. Quem é D? D é o diâmetro do disco. Então, a minha probabilidade é 0 se o meu D for negativo. A outra coisa é eu estou trabalhando com o D sempre menor que L. Lembrem, D é o diâmetro do disco. D é o diâmetro do disco. L é o lado do quadrado. Se eu aumentar muito meu disco ele for maior que o diâmetro do quadrado, eu sempre vou ter, o meu experimento sempre vai falhar. Não faz sentido. A probabilidade sempre vai ser 0 dele cair inteiramente dentro do quadrado. Então, eu tenho essa condição aqui, que se o D for maior que o L, que meu L aqui é igual a 1, tá? Esse aqui está 1 aqui. Mas se o meu D for maior que L, se o diâmetro do disco for maior que o lado do quadrado, a probabilidade é 0. E para o D entre 0 e o lado do quadrado, eu tenho esse arco aqui de parábola, esse pedaço de uma parábola aqui. Então, é natural. Quanto menor for o diâmetro do meu círculo, maior a minha probabilidade. E quanto maior o diâmetro do meu círculo, menor é a minha probabilidade. Até o momento que a probabilidade pode ser 0, ou a probabilidade pode ser 1. Seria a probabilidade 1, gente. A probabilidade 1 é que todos os casos que eu vou lançar sempre vai ter a probabilidade de cair dentro do quadrado, de cair dentro, né? Eu não consigo errar no jogo. É o caso quando D for igual a 0. Agora, quando D for igual a 1 ou maior que 1, a minha probabilidade ela é sempre 0. Por quê? Por causa que eu nunca vou conseguir que o disco caia inteiramente dentro do quadrado. Sempre vai tocar nas laterais. Então, eu trouxe para vocês o gráfico que a gente vai trabalhar nessa primeira semana, né, na nossa aula síncrona. E eu já vou mostrar para vocês aqui que a gente vai trabalhar muito com a função quadrática, tentar trabalhar alguns parâmetros. O parâmetro A, que trabalha a questão da concavidade, se o A é negativo, concavidade para baixo, se A é positivo, concavidade para cima. O B, ele trabalha esse deslocamento da parábola em relação ao eixo X. E o C é o ponto onde a parábola vai cortar o eixo do Y. Então, é muito importante trabalhar esses conceitos associado a essa modelagem do jogo dos discos. Então, essa foi uma aula introdutória para vocês, para reconhecimento do conteúdo, mas nós vamos trabalhar na aula síncrona e eu indico para vocês a utilização, vou deixar o link desse aplicativo do GeoGebra, vou deixar para vocês também uma lista, né, que é para vocês fazerem valendo ponto. E nós vamos trabalhar com mais 2 modelos, né? O modelo de despoluição e depois o modelo de ladrilhamento, e a gente vai tentar sempre abordar algum conteúdo matemático que seja pré-requisito, base para desenvolver essa prática, né, pedagógica do dia a dia.
Então, eu agradeço muito a atenção de vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima!